Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. Com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais aí no programa Projeto Iniciação, no nosso sábado à noite com o professor. Hoje vamos iniciar direto, não temos aqui perguntas no nosso último vídeo. Não temos questões, mas lembrando que durante você pode colocar o seu questionamento ou aqui no chat ou no próprio vídeo, caso você não tenha sua pergunta respondida, ou se durante a semana você esteja vendo esse vídeo posterior, você pode deixar sua pergunta, seu questionamento aqui para o professor e será respondido no próximo programa. Então é isso. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos que se encontram aqui reunidos no nosso encontro, né? Denominado Projeto Iniciação. Estamos aqui mais um sábado, né? Para continuarmos nosso trabalho de conversar sobre temas importantíssimos a respeito da iniciação, da ciência iniciática das idades e assim por diante, né? Então, estamos aí nos colocando à disposição de todos, né? Dizemos que o projeto de iniciação é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando que a iniciação, o projeto de iniciação, é o projeto mais importante que um ser humano tem na sua existência, né? Ou seja, o que significa isso? Desenvolver o seu autoconhecimento, é isso? Conhecer a si mesmo, conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo. Isso é muito importante, né? A base nossa aqui são, dentro da característica que nós seguimos, são duas bases fundamentais. Os trabalhos, os ensinamentos trazidos através da mestra Helena Petrovna Blavatsky, e também através do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E, evidentemente, nós abordamos quando necessário e na sequência dos comentários, nós seguimos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo desse encontro é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E devemos dizer também que outra finalidade do encontro, do nosso encontro aqui aos sábados, e muito importante, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre salientando que, através dos conhecimentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, da Sociedade Brasileira de Biose, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante, né?
estamos aqui, e a pátria do Avatara Maitreya. Então, o Brasil tem essa função cíclica importantíssima de ser a base para a formação de uma nova civilização. Então, isso é algo muito importante, né? Devemos dizer que, quando alguém se decide a desenvolver esse projeto de iniciação, então é necessário que essa pessoa se filie a uma escola iniciática. Sempre salientando, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática para fazer o seu processo de iniciação. Isso aí, veja bem, é uma orientação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, e de todos os grandes instrutores, através dos tempos, através da ciência inicial das idades. Então, nós sugerimos aqui, quem queira, na sua escolha, está à disposição a Sociedade Brasileira de Eubiose. Quem quiser fazer os cursos e o seu projeto de iniciação está à disposição. A pessoa pode perguntar como que eu entro em contato com a eubiose, como que eu posso fazer? É muito simples. É só entrar no Google, digitar lá no busca Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose e com todos os departamentos. É isso? Lá existe um botãozinho onde se clica quem somos, né? Então, onde estamos? Onde estamos? Então, vai aparecer todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa clica, lá tem todas as indicações, endereço, né? E é interessante que a pessoa faça os seus graus no departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade, ou no seu estado, e tudo bem, né? Então, isso aí nós estamos à disposição, então, de todos, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso mestre professor Henrique de Souza, para aqueles que quiserem fazer o seu caminho da iniciação, desenvolver o seu projeto de iniciação. Nós estamos seguindo aqui na nossa programação, estamos seguindo justamente os comentários de Helena Petrolio Blavatsky relativamente ao volume 2, da obra dela, Doutrina Secreta, né? Relacionada ao simbolismo arcaico universal. Então, nós estamos seguindo, observando todos esses ensinamentos, que é de uma grandiosidade enorme, né? Enorme. E, então, continuando, nós vamos dizer o seguinte, que todo ocultista sabe que os membros 7º e 4º, seja numa cadeia setenária de mundos, na hierarquia setenária dos anjos, na constituição do homem, do animal, da planta ou do átomo mineral, que os membros 7º e 4º, repetimos, desempenham sempre uma parte distinta e específica do sistema setenário, nas obras geométricas e matematicamente uniformes das leis imutáveis da natureza. Então, aí o 4 e o 7, né? São 2 pontos de referência. O 4, relativamente, está relacionado com a nossa personalidade, com o nosso quaternário. E o 7 está relacionado com o nosso setenário. Então, nós temos o 4, que é a base humana nossa, a nossa constituição, da nossa personalidade, e temos acima desse quaternário, temos uma tríade superior, que é justamente a parte espiritual nossa, a ser desenvolvida cada vez mais, até atingirmos a consciência crística, né? Então, desde os mundos aos átomos, tudo no universo procede em sua evolução espiritual e física de um modo cíclico e setenário, sempre. O universo é cíclico e setenário. A natureza jamais dá saltos. Na evolução, nada acontece por saltos. Tudo segue uma cadência, num ritmo específico, né? Aí vem a própria denominação que nós chamamos de ritualística, né? Rito procede justamente do termo ritmo. É isso? Ritual procede do termo ritmo. Então, entrar em ritmo, entrar na ritualística universal, é justamente seguir esse processo da lei, que a lei nos indica, a lei cósmica justa e perfeita do nosso processo evolutivo, é seguir esse processo evolutivo. Esta é a lei una, a lei cósmica justa e perfeita. É um método infalível
que conduz sempre ao êxito a quem o siga. Então, a lei universal é justa e perfeita. Quem segue a lei universal justa e perfeita tem sucesso em todo o seu projeto evolutivo e segue o caminho designado por esse grande processo evolutivo universal. Né? A ciência podia aprender, com a filosofia oculta, a significação mística, alquímica e transcendental das muitas substâncias imponderáveis que enchem os espaços interplanetários e, compenetrando os mundos, são a causa direta no extremo inferior da produção dos fenômenos naturais que se manifestam pela vibração. O conhecimento verdadeiro do éter ou do akasha e outros mistérios pode conduzir ao conhecimento das forças. Então, aí, como diz Helena Petrov Blavatsky, né, os espaços interplanetários está cheio de vida, vida e consciência. Então, a ciência procura, a ciência acadêmica nossa, né, humana, procura vida em outros espaços, né? Vida. Então, a ciência diz, não encontramos vida em lugar algum, a não ser na Terra. Não tem na Lua, Júpiter, no Vênus, não há nenhum indício de vida. Mas aí a ciência vai ter que dar um avanço muito profundo no seu entendimento sobre o que é vida. Vida é consciência. Então, não existe um lugarzinho no universo que não tenha vida. Tudo tem vida. É claro que vida orgânica igual ao da Terra deve existir em outros planetas. Isso vai ser descoberto uma vez, né? Aliás, o nosso espaço infinito, a ciência já constatou, né? Que são bilhões de galáxias, né? E cada galáxia tem bilhões de estrelas. E, consequentemente, ao redor dessas estrelas giram bilhões de planetas. É impossível, é humanamente inconcebível que somente na Terra exista vida orgânica, como nós conhecemos. Mas, por outro lado, nós dizemos, né, existe vida em qualquer ponto do universo. Vida significa consciência. Tanto que Blavatsky diz, tudo no universo tem consciência, tudo tem vida. Isso é muito importante, esse entendimento na ciência iniciada das idades. É claro que, quando nós contemplamos o universo astronômico, nós vemos apenas a pele do universo, a parte densa, física, material. Mas, por dentro, interpenetrando essa parte física mais densa, existem as esferas dos mundos hiperfísicos. Né? Então, a vida se estende nos mundos físicos e hiperfísicos. Então, é uma coisa, algo infinito, infinito. Isso é muito importante para quem está no caminho nesse processo do projeto de iniciação, ter essa visão a respeito do que é vida, do que é consciência, isso é muito importante, de acordo com os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Né? O materialismo não pode admitir a existência de algo fora da matéria, porque, com a aceitação de uma força imponderável, fonte e origem de todas as forças físicas, teria que admitir virtualmente outras forças inteligentes. E isso conduziria a ciência muito longe, pois teria de aceitar como consequência a presença no homem de um poder ainda mais espiritual e independente de toda classe de matéria que os físicos conhecem. Então, essa é uma limitação que a ciência deve ultrapassar. Né? A ciência, eu estou dizendo, quando eu falo ciência, ciência acadêmica, positivista, só admite a vida no plano físico denso. É isso? Físico denso. Mas não. A ciência vai evoluir através dos seus mestres, através dos gênios, e esse conhecimento vai ser trazido e incorporado pela ciência acadêmica, que existe vida, e a vida não se restringe apenas ao plano físico material denso, existe vida nos planos hiperfísicos, isso é muito importante. Né? Examinemos agora alguns pontos da teoria nebular moderna, isso aí seguindo o pensamento de Helena Petrovna Blavatsky. Vocês se imaginem, Blavatsky falando desses assuntos já no século XIX. Nós sabemos que o grande desenvolvimento da ciência acadêmica nossa, humana, ocorreu no século XX, né? Com a descoberta
as bases da física atômica, do DNA, isso, da genética. Então, foi um desenvolvimento extraordinário. Mas no século XIX, Blavatsky já entrava nesses assuntos muito difíceis para a época, né? Então, Blavatsky continua dessa forma. A nebulosa existe, sem dúvida, mas a teoria nebular é errônea. Ela fala. Uma nebulosa existe num estado de dissociação elementar completa. É gasosa e luminosa por si mesma. Isso é tudo. O Sol e os planetas são só irmãos co-uterinos, que têm a mesma origem nebular, porém de um modo diferente do postulado pela astronomia moderna. A nossa nebulosa solar é homogênea. As estrelas diferem em sua matéria constituinte e até exibem elementos completamente desconhecidos na Terra. Mas isso não afeta o ponto de que a matéria primordial, tal como aparecia em sua primeira diferenciação, é até hoje homogênea e há imensas distâncias nas profundidades do infinito e também nos confins do nosso sistema solar. O dever do ocultista refere-se à alma e o espírito do espaço cósmico, e não só às aparências e modos de ser ilusórios. Isso sim, aí nós vemos então a diferença entre o que nós chamamos de um cientista e o ocultista. O cientista que nós conhecemos, ele restringe a sua maneira de pensar ao que nós chamamos hoje do positivismo, que a ciência é a marca da nossa ciência, que fundado por Augusto Comte, que é o positivismo. Né? Mas o ocultista, veja bem, aí já no processo de desenvolvimento do projeto de iniciação, rumo à condição de adeptado, o ocultista ele tem uma visão extraordinariamente mais ampla do que a ciência acadêmica afirma. Né? Então, o ocultista refere-se à alma e espírito do espaço cósmico, e não só, como a HPP fala, não só as aparências e modos do ser ilusórios. Então, tudo que nós temos no mundo físico denso é ilusão. Não só no mundo físico denso, no mundo hiperfísico, tudo que é manifestado é ilusão, é maia. Então, nós temos assim, o imanifestado, que é o tati, o eterno, e temos o manifestado, que é fruto de uma determinação sua para esse processo de manifestação. Mas essa manifestação se revela como um aspecto maiávico. Isso aí é confirmado e dito pela ciência iniciática das idades. Mesmo nos mundos hiperfísicos superiores, espirituais, o que existe é maia, ilusão. É claro que, à medida que a consciência vai subindo, vai se aproximando da consciência superior, e isso Jesus nos refere na parábola do filho pródigo como a volta da casa do pai, então a consciência vai ampliando o seu entendimento e vai se libertando, vai se liberando, vai superando essas limitações da maia, da ilusão, né? Isso é importante. Por isso que o nosso mestre afirma, né? O nosso mestre afirmava e afirma nos seus ensinamentos que o ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Veja bem, o ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Ele vê lá para frente, né? Para aceitar as ideias ocultas sobre a teoria nebular, teríamos que estudar todo o sistema cosmogônico esotérico, principiando pelo repúdio à solidez e incandescência do Sol, pois se ele resplandece, nem por isso arde. Então, isso é muito importante no ocultismo. Nós vemos o Sol, é uma fornalha, né? De onde ocorre fusão atômica, né? Uma bomba, o Sol é uma bomba atômica invertida. O Sol é uma bomba atômica invertida. Ele provoca não a desintegração, mas a fusão atômica, né? Então ele vai criando elementos. O Sol, a partir do hidrogênio, que é o elemento mais simples, ele vai criando elementos, mais elementos, e vai jogando para a existência dos planetas que o cercam e em todo o ambiente, na sua ambiência. Né?
Os ocultistas, sempre lembrando, né, que existem consciências no Sol, não é isso? E o Sol não é amarelo. Nosso mestre diz, o Sol, quem diz que nós vemos o Sol de cor amarela, mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz que o Sol é azul, justamente é o segundo trono, né? E lá no segundo trono existem consciências, existem, né? Mesmo nessa fornalha, mas no mundo hiperfísico. Estando no mundo hiperfísico, não são atingidos por esse processo incandescente que existe no Sol, né? Isso é importante. Então, lá existe vida no Sol. E em todas as estrelas, veja bem, em todas as estrelas do infinito espaço existe vida pulsando ali, existe consciência, mais evoluídas ou menos evoluídas, mas existe vida ali pulsante. Né? Os ocultistas afirmam que todas as forças têm a sua origem no princípio vital. Veja bem, vou repetir. Os ocultistas afirmam que todas as forças têm sua origem no princípio vital, a vida una coletiva de nosso sistema solar, sendo essa vida um dos aspectos da vida una universal. Então, é claro, tudo que acontece nos planetas, na Terra, vem do Sol. Nós somos filhos do Sol. Tudo. A nossa composição orgânica, né, os elementos que constituem o nosso corpo físico, de onde vem? Do Sol. Isso foi do Sol que se originou, desde o elemento mais simples, que é o hidrogênio, então foi se formando outros elementos, né? Oxigênio, carbono e fósforo e assim por diante, e dá constituição à nossa vida orgânica densa. Né? Os adeptos ensinam o seguinte, vejam bem, que o Sol espere só o princípio de vida, a alma dos planetas, dando-lhes e recolhendo-os em nossos pequenos sistemas solar como doador universal de vida, na infinidade e na eternidade. Afirmo que o sistema solar é o microcosmo do macrocosmo uno, da mesma maneira que o homem é o primeiro com relação ao seu pequeno cosmo solar. Então, é claro que, sempre lembrando, quando nós nos referimos ao nosso sistema solar, nós não, os mestres, se referem, né, ao nosso sistema evolutivo, ao nosso universo. Por isso que a HPB diz, Helena Petron Blavatsky, ela afirma que quando na doutrina secreta é afirmado o nosso universo, se refere ao nosso sistema solar. Não é verdade? É claro que o nosso sistema solar está dentro desse complexo enorme, infinito de estrelas. Né? A gente nem pode imaginar o que existe em outros sistemas solares, em outras galáxias, é inimaginável para nós. Né? Mas é claro que o poder essencial provém das estrelas. A vida, tanto orgânica como hiperfísica, provém das estrelas. As estrelas, então, são a origem de toda a vida no universo. Né? O poder essencial de todos os elementos cósmicos e terrestres para gerar dentro de si mesmos uma série regular e harmônica de resultados, um encadeamento de causas e efeitos, é uma prova irrefutável de que se acham animados por uma inteligência extra ou intra, ou oculta, ou dentro, ou através do véu manifestado. Olha só que importante. O ocultismo não nega a certeza da origem mecânica do universo. Só sustenta a necessidade de alguma classe de mecanismos dentro daqueles elementos, um dogma entre nós. Então, em outras palavras, o ocultismo encara a vida orgânica, nossa, como nós conhecemos, a matéria densa. Mas, além da matéria densa, existem os mundos hiperfísicos, de onde a vida una, de onde vem, que é a origem e a essência de tudo que existe no nosso universo, que nós observamos com os nossos olhos, nossa visão. Então, isso aí significa que tudo provém de arquétipos. Arquétipos, né? Tudo que existe na Terra não é simplesmente criação, é projeção arquetipal de um conteúdo cósmico no processo denso, mais denso. Né? Então, sempre citando Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Então, a vida una, universal, se projeta esses arquétipos, e tudo que existe no mundo físico denso é fruto da projeção desses arquétipos. Tudo e nada acontece por acaso, é fruto dessa projeção. Né? Agora, então, Newton reconhecia os limites que separam a ação das forças naturais das ações das inteligências, que põem em ordem a ação as leis imutáveis. Newton, um grande gênio da humanidade, né? Ele até admitia a existência do éter, né? O éter. Depois a ciência negou isso. No século XX, a ciência negou essa ideia de Newton, da existência do éter. O éter não é simplesmente o akasha, mas é um dos níveis da akasha. Então, ele, na sua maneira de ver, né, como gênio, ele admitia um plano específico além do nosso, ou que interpenetra o nosso, chamado éter. Né? Isso aí a ciência vai admitir no futuro. A ciência vai chegar nesse conhecimento de que existem planos e perfis que interpenetram o nosso mundo físico denso e são justamente provindos da vida una universal. Né? Para que uma teoria cosmogônica seja completa e compreensível, tem de partir de uma substância primordial, difundida em todo o espaço sem limites, de natureza intelectual e divina. Esse é o limite da ciência acadêmica, né? Porque a ciência acadêmica não admite um princípio fundamental que orienta todo o universo. Né? Aliás, a ciência não admite que o universo foi criado dentro de um projeto. Né? A ciência não admite isso. Né? Então, vai mais pela lei do acaso. Tudo acontece ao acaso. Mas o nosso mestre diz, professor Henrique de Souza, nada acontece por acaso. O universo existe dentro de uma programação cósmica. Existe uma programação correta, infalível, justa, perfeita. Isso a ciência vai um dia entrar por esse caminho. Agora a gente nós perguntamos, como é que a ciência acadêmica, que nós consideramos no positivismo, vai atingir esse estado de entendimento? Vai ser através do desenvolvimento das máquinas, do desenvolvimento da informática, desenvolvimento da matemática, desenvolvimento disso, daquilo? Não, não é isso. Não é simplesmente isso. A ciência vai entrar por esse caminho quando os cientistas realizarem a sua transformação interna. Isso é muito importante. O autoconhecimento. É justamente o tema do nosso encontro, né? Projeto e iniciação. Quando os cientistas fizerem a sua própria iniciação, a sua transformação interna e começarem a entender a sua natureza divina, então eles se tornarão cada vez melhores veículos para o conhecimento superior. Um cientista não é nada mais que um veículo, né? Um gênio, Newton, Laplace, Einstein, seja quem for, um cientista ele não inventa nada, ele não faz nada por si mesmo, porque nada se cria, nada se perde. Tudo já existe. Um cientista é apenas um veículo para trazer essas ideias arquetipais para a face da Terra. Então, ele transforma isso numa teoria, numa hipótese inicialmente, depois de estudos subsequentes, origina uma teoria, e é o que aconteceu com a teoria da relatividade e as ideias as leis newtonianas e assim por diante. Né? Então, esta substância deve ser a alma, essa substância primordial que anima o universo, dessa substância deve ser a alma e o espírito, a síntese e o sétimo princípio do cosmos manifestado. E como base desse princípio espiritual deve existir o sexto, seu veículo, a matéria física primordial, ainda que sua natureza tenha de escapar para sempre aos nossos sentidos normais limitados. Então, é isso que a ciência deverá um dia atingir, esse conhecimento, né? De que tudo que existe teve um princípio, né? Que nós chamamos de inteligente. É isso? Ou seja, a ciência não admite que o que existe no universo provenha de uma fonte inteligente. Mas é muito mais do que inteligência.
Essa fonte é muito mais do que inteligência, é o eterno, né? O aquilo, não é isso? O imanifestado, é muito mais do que inteligência. A inteligência somos nós, não é isso? Agora, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que a inteligência é o Espírito de Deus no homem. Quando o Espírito de Deus baixa, se projeta no homem, surge a inteligência. Então, a inteligência não é fruto do processo orgânico, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento dos neurônios, da parte neurológica. Não é assim, simplesmente. A inteligência é projeção da divindade em nós, é projeção do eterno, do Espírito de Deus em nós. Né? Então, nós sabemos que é preciso que veja bem, é preciso que a mente, a corporação coletiva de deuses, comece a trabalhar sobre o material dos mundos, nebulosas, comunicando-lhes movimento e ordem. O espectroscópio revelou a transformação de uma classe de estrelas que se diferenciavam numa nebulosa planetária, desmentindo a teoria nebular. Assim afirmava Helena Blavatsky no século XIX. Não está. A teoria ocultista, ainda que incompleta, diz. Então, Blavatsky diz que a teoria ocultista, mesmo que ainda incompleta para o entendimento humano, ela diz: a essência da matéria cometária de que se compõem as estrelas é completamente diferente de qualquer dos caracteres físicos e químicos que a ciência conhece, devido à ação química da luz terrestre sobre os raios interceptados. Então, esse que é a questão desse entendimento, né? Por mais a ciência tenta entender cada vez mais a natureza do Sol, né? Fazendo estudos, lançando sondas, etc. Né? Então, o Sol é considerado como uma fornalha, né? Uma bomba atômica invertida, uma bomba de fusão nuclear, né? E gera novos elementos químicos. Mas não é só isso. A ciência ainda vai descobrir que no Sol existem seres com alto estado de consciência, seres de hierarquia que servem de veículo para a lei justa e perfeita. Não é isso? E esses seres vêm para a Terra, fazem essa transição, essa comunicação com a Terra. Né? Isso aí nós já falamos nisso, né? Que o próprio Jacó, né? Ele viu na sua visão, ele denominou como a escada de Jacó. Isso foi denominado a escada de Jacó. Então, ele viu uma enorme escada, né, que ia da terra para o céu, e nessa escadaria desciam e subiam anjos. Isso? Os anjos desciam e subiam. Então, justamente essa ligação que existe entre o nosso mundo físico denso e o mundo hiperfísico, que nós consideramos o Sol, ou o segundo trono. Mas, além do segundo trono, ainda existe outros mundos e perfis, primeiro trono até o Sol central e etc., que nós não conseguimos ainda entender pela nossa ciência, mas entenderemos um dia através da transformação interna dos cientistas, transformando-se em veículos adequados para trazer esses conhecimentos para a face da Terra. Da substância terrestre sideral, não se pode descobrir as ações químicas peculiares aos orbes do espaço, diferentemente evoluídas, nem se pode provar a sua identidade com as observadas em nosso próprio planeta. Então, existe uma distância muito grande entre aquilo que nós constatamos pela ciência objetiva, né, da química, etc., com aquele processo todo cósmico que está embutido justamente nesse mistério cósmico universal. Né? Isso é muito importante. Né? Um determinado cientista, né, um estudioso, chamado Wolff, a HPV chama pelo nome de Wolff, né? Ele observa que a hipótese nebular pode mostrar em seu favor que existem nebulosas planetárias em vários graus de desenvolvimento ou condensação, e nebulosas espirais com núcleos de condensação sob ramos e centro. O laço que une as nebulosas com as estrelas ainda não foi descoberto. Mas esse protótipo de Crookes, né? A ideia de Crookes não é a matéria primordial com que foi construído o nosso sistema solar. Nem sequer é a matéria-prima de Kant, o filósofo Kant, né? Que constitui os mundos. A base
é uma fase imediata da progressiva diferenciação da substância cósmica desde seu estado normal indiferenciado. É o aspecto que assume a matéria na metade de seu caminho para a objetividade completa. Então, este é o grande desafio, né? A gente vê, né, na própria internet existem filmes e mais filmes, documentários e mais documentários a respeito do estudo do universo, né? De onde veio o nosso universo, né? Existe a teoria do Big Bang, né? O universo surgiu de uma grande explosão, né? Isso é na ciência moderna, século XX, a partir dos anos 30, 20, 30, né? Surgiu a ideia justamente do Big Bang, né? A grande explosão que originou todo esse imenso universo há bilhões e bilhões de anos, né? Agora, hoje a ciência pergunta, né? A gente vê os cientistas perguntando nesses documentários que a gente vê ou nos livros, né? E o que existia antes? O que existia antes desse pontinho primordial, né? Que deu origem ao Big Bang? O que existiria antes? A ciência não tem resposta. Existia algo antes disso? O que existia? Então, a ciência pergunta, então vem tudo do nada? Essa é a grande pergunta. Então, todo o universo ele vem do nada? Existia um pontinho indiferenciado. Esse pontinho explodiu, Big Bang, e originou esse universo extraordinário, imenso, de bilhões de galáxias, né? E estrelas. De onde veio tudo isso? Do nada? Aí entra a ciência iniciática da cidade. Não, não vem do nada. Ela vem de uma fase anterior, né? E na Índia, justamente se dá essa ideia dos dias e noites de Brahma. É isso. O que nós vivemos, o que nós observamos ainda de maneira maiávica pelo aspecto físico denso, constitui os dias de Brahma. É isso. Mas os dias de Brahma têm a sua anterioridade nas noites de Brahma. Não é isso? Então, é um círculo, nós podemos representar como um semicírculo em cima, depois ele desce, passa por um ponto lá e forma um semicírculo embaixo. Isso, sempre um ponto laia. Esse ponto laia que realmente une as noites de Brahma com os dias de Brahma, é justamente o que coincide com a teoria do Big Bang, né? Então, o cientista pergunta, então, o universo veio do nada? Algo extraordinário que vem do nada? Não. A ciência iniciática diz que não, é claro que não. Todo o nosso universo que nós temos, tanto físico como hiperfísico, que a ciência não admite, provém de algo primordial, que está além do ponto laia, que são justamente chamado as noites de Brahma. Isso, as noites de Brahma, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento no sentido de encaminhar a ciência para essa direção importante do entendimento humano, né? É claro que, veja bem, nós podemos ver que todo cientista que se torna um veículo da divindade, ele torna-se um ocultista. Isso. A ciência não admite esse termo, né? Por exemplo, Einstein ele agia como ocultista, porque lançava as bases futuras do universo. E hoje, muitos, através da física quântica, isso, muitos estão trabalhando com a física quântica, né? Estão fazendo um trabalho de ocultistas, né? Lançando ideias, lançando conceitos que nos dão uma versão ampla dessa questão do processo de surgimento do universo, né? Que está deixando os cientistas assim de boquiabertos, né? Diante dessas possibilidades que se mostram no campo da experimentação, no campo da investigação científica, né? Dado justamente mostrado pela física quântica. Tanto que a gente vê nesses documentários que a gente vê, declarações de cientistas, eles dizem que a física quântica é uma verdadeira loucura, porque ela abre esse espaço enorme de entendimento que contradiz até muitos conceitos que nós temos através da ciência iniciática, não, da ciência acadêmica. Então, mas é um caminho já que deve ser percorrido pela ciência acadêmica humana em direção de uma ciência maior, em direção do conhecimento superior, né? Relacionado com a lei cósmica justa e perfeita, né? A matéria
prima. Então, nós temos assim, as forças, modo de movimento ou inteligências. A HPP pergunta, essas forças são modos de movimento do universo ou inteligências? Ela pergunta, né? A matéria-prima primordial divina e inteligente, a emanação direta da mente universal, a luz divina, Forrat, né? A luz divina, chamado nas escolas de iniciação, chamado Forrat, né? Que emana do Logos, formou os núcleos de todos os orbes que se movem no cosmos. É o poder de movimento e o princípio animador, ou o princípio informador de vida, sempre presente, a alma vital dos sóis, luas, planetas e até da nossa Terra, latente o primeiro e ativo o segundo. O soberano guia invisível do corpo grosseiro, unido e relacionado com sua alma, que é, afinal, emanação espiritual desses respectivos espíritos planetários. Aí entra a ciência iniciática falando dos espíritos planetários, né? Justamente as hierarquias cósmicas. Então, existe o eterno, o imanifestado, né? Ele produz o surgimento desse universo manifestado e nos seus diversos planos de consciência coordenados pelos espíritos planetários ou pelas hierarquias espirituais. Isso aí, a ciência um dia vai ter que entrar nesse entendimento e admitir a existência dessas hierarquias espirituais. Isso aí já num tempo mais adiante. Acreditamos até que no terceiro milênio já está acontecendo esse despertar da consciência da ciência para essa visão superior, cósmica, né? Então, é isso que nós queremos. Aí então, se mostra um caminho bastante enorme, né, para o entendimento de todas essas questões importantes, né? Então, nós vamos aqui, eu vou passando aqui a palavra para o nosso irmão Carlos, né, e para que ele possa complementar e dar sequência a nossa conversa. Boa noite, professor. Olha, muito interessante, muitas perguntas para a gente estar esclarecendo. Inclusive, uma delas o senhor já inclusive comentou, né? Que eu ia perguntar para o senhor sobre o lado ocultista, né? De Einstein, de Newton, né? Sim. Isso. E a gente vê que a ciência ela está muito longe disso, né? Apesar que a gente tem hoje um desenvolvimento da ciência quântica muito grande. Então, o cientista ele vai ter que se ligar a todo esse mistério universal para ele desenvolver um trabalho mais futurista? Sim. Eu devo dizer que, recentemente, há alguns anos, né, não faz muito tempo, né, houve uma descoberta. Isso não teve muita repercussão no mundo, na ciência acadêmica, né? Mas foi descoberto de ter um baú, se não me engano, um baú, alguma pertences do Newton, em que lá estavam depositados estudos que ele fazia, justamente com relação à ciência superior, né? A ciência esotérica. Então, Newton se dedicava também ao esoterismo, só que isso de maneira velada, porque ele não podia se abrir, né? Ele sabia. Claro que ele era um gênio, né? Ele não ia. Ele tinha noção dessas coisas. Newton, né? Claro, um gênio desse quilate, né? Que fundou a física moderna, né? O fundador da nossa física moderna. Né? Ele tinha, então, segundo esses relatos, existem dados importantes que relacionam o trabalho de Newton com esse lado espiritual, esotérico. Né? Isso não foi divulgado, mas existem determinados setores que quem estudar e pesquisar vai encontrar informações a esse respeito. E eu acredito realmente que isso é verdade. E o próprio Einstein também tinha uma parte esotérica, né? Ele tinha uma parte esotérica, né? Ele lia os livros esotéricos, né? Existem informações que ele leu a Doutrina Secreta, ele leu muitas obras de seres viventes que escreveram sobre coisas esotéricas. Né? Ele próprio, isso aí ele próprio diz, né? Ele afirmava que mais importante do que o conhecimento é justamente a imaginação. Olha só o que ele falava.
Einstein falou, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Ele só não falou intuição porque não ia pegar bem na ciência. É isso. Na verdade, no meu ponto de vista, no ponto de vista de quem estuda esses assuntos, o que ele queria dizer é o seguinte, mais importante do que a inteligência, o raciocínio, é justamente a intuição, é justamente Buddhi. Nós temos na tríade superior, nós temos de um lado aqui, na base da tríade desse triângulo, nós temos o mental superior, concreto, superior abstrato, e temos Buddhi, que é justamente o campo da intuição. Então, Einstein queria dizer que era muito importante a questão da intuição. E ele era o intuitivo. O Einstein agia pela intuição. Ele só não revelava isso publicamente. Mas ele tinha uma intuição extraordinária. Não é possível. No início do século XX, né, já jovenzinho, ele já fundou a teoria da relatividade, deu início à teoria da relatividade, a parte 1, depois a parte 2, aperfeiçoou. Isso. E uma intuição extraordinária de Einstein. Né? E ele também, isso aí existem publicações que dizem que, para ele, né, ele falava, né, que justamente os ensinamentos de Siddhartha Gautama um dia seria muito importante no futuro da humanidade. Né? E que o futuro da humanidade estava ligado ao budismo. Isso numa opinião específica dele. Né? É claro que nós entendemos, pela ciência iniciada das idades, né? Nós entendemos que aqui no terceiro milênio nós vamos ter uma ação bastante intensa de duas colunas da nossa evolução humana, que é Jesus Cristo e Siddhartha Gautama. Né? Não como religião, mas como entendimento. Então, Jesus, o Cristo, né, isso no seu cristianismo, né, e Siddhartha Gautama, as duas bases para a formação de um novo entendimento ligando a sinarquia. Então, isso é muito importante, esse entendimento. E Einstein já se referia a esse conhecimento, né, do budismo, né, a importância do budismo no futuro da humanidade. Então, ele tinha esse entendimento justamente intuitivo, fantástico. Né? Então, nós podemos considerar, não se fala isso, ele era realmente um ocultista, porque ele vivia o futuro da raça humana. Ele lançou as bases do futuro, né? Como Leonardo da Vinci, olha outro exemplo, Leonardo da Vinci e outros grandes mestres, estou citando Leonardo da Vinci, um exemplo dentro de muitos e muitos. Né? Leonardo da Vinci, na Renascença, né? Ele fez projetos de coisas extraordinárias que estavam 500 anos na nossa frente. Né? Muitas coisas nem foram realizadas ainda. Né? Leonardo da Vinci, né? Um ocultista, claro, lançando ideias para o futuro, né? Uma coisa extraordinária. Então, a gente vê a riqueza que existe nesse entendimento da ciência iniciada das idades e a riqueza que existe nesse conhecimento trazida por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX e a riqueza existente nesse conhecimento trazido pelo nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, através da eubiose, né? Justamente lançando a consciência humana para o futuro. Por isso que o nosso mestre diz, ocultice aquele que vive o futuro da sua raça. Isso é muito importante. Então, e ele lança essas ideias do futuro. Né? Ele lança a ideia do futuro de uma nova civilização cuja base está sendo desenvolvida no Brasil e segundo o nosso mestre, professor Henrique de Souza, estará acontecendo de maneira bastante evidente no ano 3005. 3005 não vai ser o final, mas um momento muito importante do desenvolvimento da humanidade, o ano 3005, em que nós acreditamos que a raça ariana deve atingir um desenvolvimento bastante importante nessa trajetória evolutiva da humanidade rumo ao seu destino evolutivo universal. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim, vamos lá. Bom, primeiro dar um alô aqui para o pessoal que está participando, né? Seja ao vivo ou na aula gravada, né? Aí no programa gravado. Então, você pode colocar as suas questões. Escreva no vídeo, deixa um comentário, manda aí deixa um oi para o professor,
a gente gosta. E se você tiver alguma dúvida, mesmo que ela não seja colocada aqui ao vivo ou posterior, escreva aqui no vídeo embaixo, aí no YouTube, que o professor irá responder sempre no começo da próxima aula, a pessoa estando ao vivo e caso seja escrito aqui no vídeo. Eu tenho uma interpretação, professor, eu gostaria de submetê-la às suas observações. Eu acho que não existe nada mais espiritual do que a tecnologia, né? Porque é uma coisa meio incompreensível, assim, do ponto de vista de algumas tecnologias que nós temos. Então, não é comum, não é normal, né? Então, que a gente tem a ideia da espiritualidade, quando se fala da espiritualidade, como sendo algo sobrenatural, algo muito inatingível, enquanto que, na verdade, nós estamos em contato com ela o tempo todo. A gente só não tem essa capacidade, essa sensibilidade de perceber, de notar e de interagir com ela, penso eu. Basta citar os seres aí, né? O Einstein, que diz que ele leu Blavatsky, o próprio Isaac Newton, que diziam que ele sofria chacota dos amigos na escola, porque ele era um cientista, mas era assim, meio doidão, ficava falando de espiritualidade, o pessoal tirava sarro dele e tal. Por causa disso, né? Tem essas histórias. O próprio Paracelso, né? Que era médico, sofreu aí, né? Foi preso e um monte de coisa aí por conta dessa envolvimento dele com a espiritualidade pelo fato dele ser médico, né? E mais recentemente, olha que interessante, né? Em 2019 nós tivemos aí o Marcelo Gleiser, que é um físico renomado, para quem não sabe quem é, brasileiro. Ele está entre os 10 melhores, maiores e renomados físicos do mundo na atualidade. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Espiritualidade dentro da categoria, dentro da comunidade científica, porque ele utiliza, ele faz os estudos dele e ele coloca o componente espiritualidade. Então, abriram um nicho dentro da comunidade científica que existe hoje o Prêmio Nobel de Espiritualidade. Para quem não sabe dessa premiação, caso não tenha ouvido falar, está aí Marcelo Gleiser, Prêmio Nobel de Espiritualidade de 2019. Agora, recentemente, né? Então, assim, aí a gente já começa a ver a aceitação da ciência com a espiritualidade, essa interação. E detalhe, é um brasileiro, né? Olha aí. Exatamente. Então, a gente pode ver que, como o nosso irmão Gilberto falou, existem seres humanos que estão caminhando, né? Estão dando passos gigantescos rumo a esse conhecimento extraordinário, né? Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo também, o conceito do Howard Gardner, sobre as inteligências múltiplas, agora, recentemente, né? Ele lança a ideia sobre as inteligências múltiplas, né? E Howard Gardner, né? Um estudo, eu tenho até palestra, quem quiser ver, tem uma palestra sobre inteligências múltiplas no YouTube, né? É só colocar Walter Teixeira de Andrade e procurar inteligências múltiplas, vai encontrar uma palestra sobre o assunto. Então, o interessante é que, por exemplo, o Howard Gardner, ele denominou a existência de inteligências múltiplas, que não é somente a inteligência lógico-matemática, não é isso? A inteligência que dá origem ao QI, né? No século XX foi muito importante isso, né? Determinar o QI de uma pessoa, né? O QI, mas pelo conceito lógico-matemático, né? Mas é muito mais do que isso, é isso? Não é apenas a lógica e a matemática. Howard Gardner diz, não, existem 7 tipos de inteligência. Olha só, 7 tipos de inteligência. E o mais importante é que quando nós estudamos o Howard Gardner, as inteligências múltiplas, a gente vê um paralelismo entre as ideias dele com a ideia do setenário humano, dado pela escola iniciática. Então, não é simplesmente um trabalho do Gardner que ele fez, simplesmente aleatório, não, ele serviu de veículo para a ciência iniciática para trazer esses entendimentos
sobre esses processos inteligentes superiores que existem no ser humano, né? Inclusive, o nível mais inteligente, o nível mais elevado dessas 7 inteligências é o entendimento de si mesmo, é o autoconhecimento, está na teoria de Gardner, né? É o autoconhecimento, é o nível mais elevado desse entendimento, né? O sétimo. O sexto estado de consciência é o entendimento dos outros, né? A capacidade que o indivíduo tem de entender os outros. É isso? Mas o mais elevado, o sétimo estado de inteligência, justamente é a capacidade de entender a si mesmo. Então, relacionado com aquilo que estava no tempo de Delfos, né? Em Apolo, né? Lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses no universo. Então, a ciência acadêmica já vem traçando esse caminho. Existem seres que vêm palmilhando progressivamente e trazendo essas ideias para o mundo objetivo, como o nosso irmão Gilberto falou, né? desse irmão, dessa pessoa que ganhou esse prêmio, né? Importante dentro da sua atividade. Então, muitos estão trabalhando nesse sentido. E muito mais aparecerão agora no terceiro milênio, né? A partir do século XXI já está aparecendo, né? Muitos seres de uma consciência dilatada e trarão esses conhecimentos para enriquecer, não só enriquecer, mas dilatar a ciência acadêmica rumo ao conhecimento iniciático das idades. Isso é muito importante. Muito bom, professor. Eu vou abrir para as perguntas. Exatamente. Eu ia me referir a essa pergunta do nosso irmão Guazelli. Ele poderia explicar a diferença entre estar, ser e sou? Isso. Então, vamos aqui dizer o quê? A diferença entre estar, ser e sou. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo típico nosso. Mas, por exemplo, isso eu já me referi a isso aí. A resposta vai para o mesmo sentido. Né? A gente pergunta, nós somos seres humanos? Essa é a pergunta. Pela ciência iniciada das idades, a gente pergunta, nós somos seres humanos? Então a resposta é não. Nós estamos seres humanos. Nós estamos nessa condição de ser humano. Estamos passando pela experiência humana. Então, não somos humanos, estamos humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. O que nós somos? Aí sim. Se nós não somos seres humanos, o que nós somos? Somos deuses. Jesus falou, vós sois deuses. Então, é a diferença entre o estar e ser. Estar é vivenciar uma determinada fase evolutiva. Vamos repetir? Estar é vivenciar uma fase evolutiva. Nós estamos agora vivenciando a fase evolutiva humana. E já estivemos vivenciando a parte evolutiva animal. E já vivenciamos a parte evolutiva vegetal e, anteriormente, a mineral. Nós já passamos por esses 3 estágios anteriores, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Quer dizer, nós estivemos já no reino mineral, estivemos no reino vegetal, estivemos no reino animal e agora estamos no reino nominal. Mas o que nós somos? Somos seres humanos? Não, não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Então, é o estar. Isso é o estar. Agora, o ser não. O ser é justamente o entendimento da natureza interna de cada um deve ter. Cada um não, cada elemento, cada partícula do universo. Não é só o ser humano. Cada partícula do universo, por menor que seja, tem que atingir esse conhecimento da sua natureza divina, que está esquecida. Então, aí está o ser, né? Tanto que, na prática, nós vemos que quando um ser humano produz em si esse projeto de iniciação, que nós estamos referindo, o projeto de iniciação, ele se torna um adepto. É isso? No final, o ápice da evolução humana é tornar-se um adepto. É isso? É o ápice da evolução humana. É isso? Ele deixa de estar na vivência humana e passa para a vivência super-humana. Mas ele não se torna um ser super-humano.
ele simplesmente não se torna um ser super-humano. Ele está vivenciando a vivência super-humana, mas ele tem ainda que passar para a vivência subdivina e divina, para o entendimento total da sua divindade, para o seu total esclarecimento total. Como Jesus falava, volta à casa do Pai. Então, essa diferença entre o estar e ser. Estar é vivenciar uma determinada experiência, passageira que passa, né? Nós passamos pela experiência mineral, vegetal, animal, e agora estamos vivenciando a experiência humana. Mas não somos humanos. Dentro de nós existe, dentro de nós, a divindade existe em nós. E nós precisamos relembrar essa divindade, trazer esse Deus para fora. Como Jesus falava, vós sois Deus. Então, essa é a diferença entre o estar e o ser. É isso. Agora, nós não deixamos de... Veja bem, esse estar significa estado de consciência. Nós vivemos num estado de consciência humano. É isso? Limitado, maiábico. Agora, nós temos que progredir para um estado de consciência super-humano. Esse é o caminho. Então, essa é a diferença entre o estar e o ser. O ser realmente é o entendimento definitivo da divindade que existe em nós. Então, a evolução que ocorre dos planos mais baixos para os mais altos, muitos podem dizer que nós estamos nos tornando divinos. Não estamos nos tornando divinos, nós já somos divinos. Sempre fomos e sempre seremos divinos. Apenas não temos consciência dessa divindade em nós. Então, o ser é justamente trazer para fora, para o mundo objetivo, seja físico ou hiperfísico, o entendimento da nossa própria divindade, né? De sermos essa própria divindade. É justamente o autoconhecimento. É justamente o que nós chamamos, né? A ciência iniciática se refere como o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Então, é isso que eu podia falar para o nosso irmão Guazelli. Muito bom, professor. E a gente tem uma pergunta também do Amilcar Warrow. Gostaria de saber do professor Walter se apenas canalizamos ideias que já existem, a ideia já é permanente no homem? Se não, o que seria essa ideia permanente no homem? Obrigado. Excelente pergunta, excelente pergunta. Sabe que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, uma vez ele se referiu, teve um determinado instante em que ele disse assim, não diga eu tive uma ideia. Não diga assim, eu tive uma ideia. A ideia deve ser permanente no homem. Veja bem, não é que eu tive uma ideia. A questão deve ser, a ideia deve ser permanente do homem. Que ideia? A ideia superior, divina. E para que isso ocorra, é necessário que o ser humano torne-se cada vez melhor veículo da divindade. Então, nada existe em nós que não seja divino, que não provenha da divindade. Está projetado no mundo físico, no mundo denso nosso que nós conhecemos, né? Mas tudo provém da esfera superior. É isso? As ideias também, nada existe, né? Ou seja, essa questão da criação, isso foi criado, aquilo foi criado, isso realmente não bate com a ideia da ciência inicial das idades, né? Então, na verdade, não existe a criação, existe a manifestação, a projeção de arquétipos superiores, arquétipos para o mundo físico denso. E nós temos, evidentemente, que nos tornarmos veículos adequados para que isso ocorra, né? Para que a gente seja cada vez melhores veículos. Como o nosso irmão, o Warhol, falou, né? Senão, o que seria a ideia permanente do homem? Claro, a ideia se torna permanente no homem, a ideia universal, quando o homem se torna um veículo cada vez mais adequado para a ideia universal. Então, é isso que nós temos que ser. É isso. Então, olha, Jesus falava isso, né? Jesus falava isso sempre, né? Ele dizia assim: não sou eu quem faz as coisas, eu não faço por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. Olha que Jesus falava. Não sou eu quem faz as coisas,
É o Pai que faz por meu intermédio. Olha, isso é simples, né? Então, aquela ideia do Pai, né? A ideia cósmica vinculada por Jesus, o Cristo, né? A tal ponto que ele dizia: eu e meu Pai somos um. Olha só que coisa fantástica. Ele dizia sempre assim: eu e meu Pai somos um. Então, a ideia cósmica estava projetada na sua vivência humana. Isso é muito importante. Então, é isso que eu gostaria de passar para o nosso irmão Milker Warren, né? A respeito dessa canalização que é necessário para trazer uma ideia universal cada vez mais permanente para o mundo objetivo. Então, como diz o nosso professor Henrique de Souza, ele falava: não diga tive uma ideia. A ideia tem que ser permanente no homem. Muito bom, professor. Eu só queria colocar a colocação da Fabiana, porque ela ressalta, né, aquilo que foi colocado aqui, professor. Nos conhecendo, conheceremos o outro. Amamos o próximo como a nós mesmos. Acredito que isso é o começo de tudo, né, professor? Exatamente, a Fabiana tá uma observação muito importante. Eu só queria fazer agora dar mais uma complementação, dizendo o seguinte: veja, Jesus falou, nos falava do próximo, né? E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós podemos entender isso de uma maneira iniciática ainda mais profunda, né? O próximo. Veja bem, olha só que eu vou dar três situações. Eu vou mostrar três situações importantes na evolução do ser humano. E essas três situações não sou eu que estou citando, faz parte do budismo, faz parte do conhecimento budista. Veja bem, no início, quando o indivíduo ainda não está num ponto evolutivo ainda adequado, né, ele diz o seguinte: eu sou eu e o outro é o outro. É isso? Então, existe eu e o outro, quando ele não está num estado adequado evolutivo espiritual. Tudo bem? É o primeiro passo. Ele diz: eu sou eu e o outro é o outro. Quando ele está no segundo estágio mais avançado, então ele diz o seguinte: não existe eu e o próximo. Que Jesus ensinava as coisas de maneira que a gente pudesse entender. Ele não podia falar de outra maneira, era o momento cíclico que ele tinha, na tônica que ele tinha que usar. Então, no segundo estágio evolutivo, de maior evolução, então eu digo assim: existe eu e o próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas no terceiro estágio ainda, tem o primeiro, eu falei do primeiro estágio e do segundo estágio. Tem o terceiro estágio que é mais alto ainda, conforme a ideia budista, viu? O budismo fala isso. Eu olho para o próximo e digo: é eu que estou ali. É eu que estou ali. Quando eu olho para o próximo, quando o indivíduo super evoluído olha para o próximo, ele não vê o próximo, ele vê ele mesmo. Então a gente vê que coisa interessante, né? Veja bem, odiar o próximo. Quem odeia o próximo está odiando a si mesmo. Olha só, o ódio. Vamos ver uma base. A quem qual é o maior dano que o ódio provoca? Aquele que odeia. Aquele que odeia o próximo, trata mal o próximo e odeia, ele está fazendo mal para si mesmo. Porque ele está odiando a si mesmo. Ele está odiando a si mesmo. Veja que interessante. Ao passo que, quando ele ama o próximo, ele está amando a si mesmo. Por isso que Jesus falou: ama teu próximo como a si mesmo. Então, quando o indivíduo ama, o primeiro benefício que o amor faz é a quem ama, imediatamente. O amor faz bem imediatamente para quem ama, porque ele está amando ao próximo, porque o próximo é ele mesmo. E de maneira inversa e mais pervertida e triste, quando ele odeia o próximo, ele está odiando a si mesmo, ele está se destruindo. Odiar o próximo é destruir a si mesmo, é autodestruição. Veja que coisa importante, né? Assim como o perdão também, né? Perdoar a si mesmo, né? Perdoar o próximo. Quando eu dizia assim, devemos perdoar sempre, devemos perdoar a nós mesmos. Esse é o entendimento da iniciação. Nós, seres humanos, cometemos erros, né? Equívocos.
mas devemos ter sempre em mente que esses equívocos são passíveis de serem transformados, serem corrigidos, isso pelas leis que existem no universo. Nós temos a capacidade de transformar a nós mesmos. Né? Então, isso é muito, veja que profundidade que tem esse conhecimento. Né? De quando nós olhamos para o próximo, nós devemos ver a nós mesmos. Por quê? Porque isso é algo importante no entendimento universal. Somos todos um. Veja bem, conhecimento iniciado pela divindade. Somos todos um. A divindade se projeta. Tem a unidade. Né? A unidade ela se projeta para o mundo objetivo. Se projeta, não. Ela produz a manifestação e origina a diversidade. Mas só que a divindade ela produz a diversidade, mas não se divide. Veja, a divindade produz a diversidade, mas não se divide. Qualquer átomo, qualquer elétron, qualquer coisa, por menorzinho que seja, o eterno está inteiro ali. Ele não se divide, está inteiro dentro dele. Por menor que seja a partícula, a divindade está inteira nessa partícula. Veja só que importante esse entendimento. É revolucionário, né? Mas a gente vê que Jesus ensinava isso, Siddhartha Gautama ensinava isso, HPB ensinava isso, o professor Henrique Jesus ensinava isso. São todos seres que ensinam esses processos de entendimento superiores que a humanidade tem que atingir. A humanidade deve atingir. E vai atingir isso, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós estamos a caminho da realização desse processo infinito de entendimento, que é da realização universal dentro de nós mesmos. Muito bom, professor. O Almicar, o Aurel, ele coloca em reflexão: se amássemos nossa nação, podemos amar a nação do próximo e o próximo amar a nossa nação, e assim o mundo se unificaria? Exatamente. Veja bem, isso aqui é muito interessante observar. Né? Eu não vou citar, olha, eu quero ver uma coisa. Eu vou citar aqui, vamos imaginar aqui, vamos fazer uma teoria. Eu não vou dar nomes para não especificar. Né? Uma nação A e uma nação B estão em guerra. Vamos imaginar isso. Durante anos e anos, uma nação A está em guerra com a nação B. Então, quem nasce na nação A diz assim: a minha nacionalidade é A. Quem nasce em B, na nação B, diz assim: a minha nacionalidade é B. Mas isso é maia. É maia. Por quê? Porque o indivíduo que nasce na nação A, morrendo, ele pode reencarnar na B. Então, ele não é nem A nem B. Ele vai nascer pelo processo kármico em A ou B, independentemente de seja que geração que seja. Ele é apenas um ser vivente, um ser divino que está vivenciando a sua experiência evolutiva. Então, por isso que amar o Brasil, o nosso mestre fala o seguinte, ensinamento do nosso mestre: trabalhar pelo Brasil é trabalhar pela humanidade. Veja bem, o Brasil, atualmente, a gente diz assim, o nosso mestre diz, o Brasil é o berço da nova civilização. Mas não é cíclico. A função cíclica universal está encaixada no Brasil. Mas é para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, amar o Brasil significa amar as outras nações também. Não pode haver distinção. Porque nós nascemos indiferentemente na nação A, B, C ou D, de acordo com a lei do karma. É isso? Então, eu digo assim: eu sou brasileiro. Então, o ser e estar. Eu sou brasileiro? Não, eu estou brasileiro. É isso? Eu nasci brasileiro. Mas um dia eu posso nascer em outra nação. É isso? O karma vai dizer: agora você vai nascer no Oriente, no Ocidente, vai em outra nação, em outro continente, não é isso? Então, nós estamos numa determinada situação. Estamos. Mas somos um só. Então, a humanidade é uma só. Uma consciência só que está no processo evolutivo. Justamente dizendo que Deus não se divide. Nós somos todos um. Somos todos um. Por isso que é importante a harmonia entre as nações.
Isso no terceiro milênio, quando uma nova civilização deve se desenvolver, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, é claro que dentro desse projeto será banido todas as guerras. Claro, haverá um banimento de todas as guerras entre as nações, entre as coletividades e tudo. Isso será banido e deve imperar o amor universal, o amor universal que é a base, o amor e o perdão, que é a base dos ensinamentos de todos os grandes mestres. Bem, professor, o senhor falou sobre a projeção, né? Então, se nós somos projeção de uma consciência superior, né, que não se divide, né? Então, nós estamos desenvolvendo um veículo físico para suportar esse estado de consciência superior? Então, seria isso? Exatamente. Qual é o objetivo que nós temos aqui na face da Terra? É nos tornarmos veículos. Nós sabemos pela história, veja, pela história da ciência inicial das idades, nós retornamos à Atlântida, isso os mestres nos ensinam. Né? Lá existia o quê? O que existia em Atlântida? Os deuses, eles falam da seguinte maneira, em Atlântida os deuses viviam na face da Terra, em comunhão com os seres humanos. Quando houve a queda Atlântica, esses deuses, esses seres de hierarquia, se interiorizaram para os mundos internos. Foram para os mundos internos. Vamos deixar bem claro isso? Com a queda Atlântica, os seres de hierarquia foram para os mundos internos. Então, o que existe hoje é a face da Terra e os mundos internos. Para que a humanidade não ficasse privada, não ficasse ausente a ação da lei, então a lei criou o sistema do Yavatara. Avatara significa a manifestação da lei. Avatara significa manifestação da lei. Então, para que exista Avatara, a lei desce e é necessário que existam veículos específicos para trazer essa vinculação para a face da Terra. É isso? Então, isso é necessário. Cada vez mais existem veículos suficientes para trazer esses conhecimentos superiores para a Terra. O nosso mestre afirma, veja, isso aí revelação do nosso mestre com referência ao ano 3005. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, afirma o seguinte: no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. A Agartha, que é o mundo interno, virá para a face da Terra. Por que virá para a face da Terra? Porque existirão seres vivendo na face da Terra que servirão de veículos para os seres agartinos. Esse é o conhecimento. Então, cada vez mais deve existir no futuro, qual é o futuro da humanidade? Nós estamos no 4º sistema evolutivo. É nos tornarmos no 5º sistema evolutivo. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensina isso. Nós estamos caminhando para o 5º sistema evolutivo. Estamos no 4º sistema. O 5º sistema evolutivo tem relação ao 2º trono. Então, é como se o 2º trono baixasse para a face da Terra. É isso? Então, nós temos que trazer o 5º sistema para a face da Terra. Através do quê? Da transformação interna, sendo veículos. Tanto que, veja bem, olha só, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, fala o seguinte: o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Olha só, ele diz, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Ele não diz, o Brasil é a pátria de Maitreya. Não, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Maitreya, o que é? Maitreya é uma projeção do 1º trono, de Brahma. Isso. Maitreya é uma consciência cósmica, projeção de Brahma. Mas essa consciência cósmica não pode se projetar diretamente no mundo objetivo, porque não existe corpo que suporte tal energia. Então, essa consciência cósmica, chamada justamente Maitreya, ela vai se transmitindo através dos planos, através de veículos, das hierarquias. Então, por isso que se diz, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, é a pátria da descida da consciência de Maitreya para a paz da Terra.
Como é que essa consciência vai se descer? Através de veículos. É isso? Então, os veículos hipercósmicos, hiperfísicos, trazem Maitreya cada vez mais para a face da Terra. Mas é necessário que o ser humano se transforme, através da iniciação, para ser, evidentemente, veículo de Maitreya no futuro, e cada vez mais. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele chama, ele diz que nós vivemos a era de Maitreya, iniciada em 2005. Em 2005, iniciou-se na face da Terra a era de Maitreya. Mas para que essa era se torne cada vez mais evidente, é necessário que se criem cada vez melhores veículos para a veiculação dessa consciência de Maitreya na face da Terra, para que esse avatar a Maitreya, a descida da lei, ocorra com maior intensidade e frequência na face da Terra. Então, essa é a explicação importante que eu queria dar relativamente a esse assunto, que não é tão fácil de entender isso, não é tão fácil, mas é muito importante entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante no processo de iniciação. Entender como as coisas funcionam no universo. A partir desse entendimento, fica mais fácil o entendimento global de todo esse mecanismo universal, cósmico. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto coloca: Brasil não seria a última etapa da reencarnação? O Brasil passa por uma transformação muito grande. Então, agora eu vou passar um ensinamento do nosso mestre, né? O ensinamento do nosso mestre, que é o ensinamento de Jesus Cristo também, né? O nosso mestre nos ensinou, através de suas revelações, ele falou o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Ponto final. Ou seja, vou repetir: quem não estiver preparado para viver a nova civilização, não reencarna mais na Terra. E o que o mestre fala? Esses seres vão reencarnar em globos obscuros. Vão reencarnar em globos obscuros. Então, grande parte da humanidade que não vai estar preparada para a nova civilização vai ser retirada da Terra e vai ser levada para globos obscuros. É isso? Isso nós vimos já acontecendo, né? Na literatura espírita tem aquele livro Exilados de Capela, né? Exilados de Capela, é isso. E isso aconteceu justamente durante a Lemúria. Durante a Lemúria, os exilados de Capela vieram para a face da Terra. Por quê? Porque lá num determinado planeta que girava ao redor da estrela Capela, existia uma guerra infernal atômica, as pessoas se matando, né? Então, esses seres que não seguiram a ideia da lei cósmica justa e perfeita, do amor e do perdão, foram retirados desse planeta e trazidos para a Terra. E reencarnaram justamente na época da Lemúria, segundo a ciência iniciática nos diz isso. Reencarnaram no tempo da Lemúria. E também naquela mesma época que houve a queda dos anjos, Lúcifer, a queda dos anjos. Dentro do Espiritismo, né, existem muitas informações, nossos irmãos espíritas sabem disso, né, que existem seres daquela época, né, que foram exilados de Capela, que hoje são mestres. É isso? Lá no tempo da Lemúria, vieram como exilados da Capela. Foram tirados de Capela, do planeta que girava na Capela, e jogados na Terra. Reencarnaram aqui, no mundo que para eles eram mundos obscuros. Para eles eram mundos obscuros. Então, muitas informações dos nossos irmãos espíritas dizem que boa parte, não sei quanto, boa parte desses seres que vieram de Capela hoje são mestres, iluminados, né? Então, conseguiram se reabilitar, reconduzir o seu caminho, e hoje estão ensinando na humanidade os caminhos do amor, do perdão e assim por diante. Então, isso aí realmente é o nosso irmão Guazelli falou: o Brasil é a última etapa de reencarnação para quem não estiver preparado para a nova civilização. Mas veja bem, aqueles que não ficarem mais na Terra, foram isso inclui todos nós, né? A lei vai decidir sobre todos nós quem vai e quem não vai. Então, mas mesmo assim, todos terão a chance de fazer a sua recuperação. Isso nosso Jesus o Cristo falava do fim dos tempos, né? Da separação do joio do trigo. Pronto, aí está. Jesus o Cristo falava isso, separação do joio do trigo.
Chega um momento em que o fazendeiro vai lá e tira o joio para um lado, o trigo para o outro. Né? O joio ele joga no fogo, queima o joio e deixa e aproveita o trigo. Né? Então, inclusive nessa parábola do joio e do trigo, um determinado discípulo, né, perguntou para Jesus por que o fazendeiro, né, não mandou tirar o joio logo de início, né, para impedir que o joio crescesse. Então Jesus falou que o fazendeiro, que era dono desse trigal, ele falou assim: não, deixa que cresçam juntos, deixa que o joio cresça junto com o trigo. Não é verdade? Porque é como se diz assim: deixa que as almas elevadas cresçam junto com as almas que ainda estão no seu caminho de elevação, para que elas possam ter a oportunidade de aprender alguma coisa. Né? Então, a lei é justa e perfeita. Né? A lei é justa e perfeita. Então, esse é o processo. Justamente esse é o mecanismo. Veja bem, é como eu sempre falo, né? Entendendo o mecanismo das coisas, como as coisas funcionam, a gente entende perfeitamente o entendimento do universo dentro da nossa consciência humana. Porque é claro que entender tudo isso requer um entendimento superior, que está além da nossa consciência humana. Né? Só entenderemos quando nós passarmos pela consciência de adepto e subdivino e divino. Né? Então, é isso que eu queria dizer para o nosso irmão Guazelli, de forma bastante resumida. Né? Muito bom, professor. E começou a chegar um monte de pergunta, mas eu tenho que deixar os recadinhos. E se der tempo, o senhor responde, professor. Então, o que eu queria falar é sobre a nossa roda de conversa de terça-feira. Então, a próxima roda de conversa de terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, será no mesmo horário, às 20h40. E o tema será Geopolítica, desafios atuais desde o ponto de vista espiritual, tá? Então, será ministrado pelo palestrante Arthur Alonso Novelli, ele é da Galícia, Espanha, e de Fernando Mesquita, nosso mediador convidado aqui de São Paulo. Tá? E a moderação fica por conta de Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Ele abordará o tema como geopolítica, desafio atuais desde o ponto de vista espirituais, abordando do mundo das causas, lei, amor e sabedoria, para o mundo dos efeitos, a trajetória da humanidade, relatada nas mitologias e histórias com ciclos, tradições e conectividade ao divino, análise das mudanças e desafios na geopolítica do terceiro milênio. Então, era esse o recado, e tem mais um recadinho, vivências sistêmicas, né? Será amanhã, dia 23, relações organizacionais, e será também, terá um horário na parte da manhã, amanhã, das 8h30 às 11h30, e será presencial e online, tá? E o telefone está aí para contato, para quem tiver interesse, 11 95090 9896. E a gente também tem o nosso café cultural, que vai estar sendo apresentado amanhã, tá? E o tema será Café com Televisão, é uma homenagem para a televisão, e será lá no teatro do Colégio Sir Isaac Newton, professor. Então, vai ser amanhã. O colégio fica em Tucuruvi, tá? Colégio Sir Isaac Newton, ele fica na Avenida Júlio Bono, 2407, Vila Gustavo. Fica mais ou menos a 1,5 km da estação do metrô Tucuruvi. Esse teatro fica na rua de trás, fica na rua paralela a Júlio Buono. Então, o colégio fica na Júlio Buono, o teatro fica na rua de trás, na Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622, Vila Gustavo. Então, é amanhã às 18 horas, tá? E a contribuição é de R$40. Quem estiver em São Paulo, estamos esperando por vocês lá no teatro do colégio, tá? Então, professor, seria isso? Eu não sei se vai dar tempo. Carlos, Oi. veja,
eu só quero fazer um comentário, alguém que falou da Ordem Sinárquica do Brasil, né? Eu quero dizer que esse processo de transmigração é um processo universal, né? Universal, ele ocorre frequentemente. Será que essa pergunta, professor, somos exilados realmente de algum lugar? Sim, isso aí realmente a gente vê, veja bem, de onde nós viemos? Viemos da Lua. Nós viemos da Lua, nós não somos da Terra, houve um transbordo lunar, né? E, além disso, a nossa origem é de Mercúrio, não é isso? A nossa origem, da nossa consciência, vem de Mercúrio, depois passou para Vênus, depois passou para a Lua, depois para a Terra. Então, essa transmigração planetária existe no nosso sistema solar. E é claro que nós podemos imaginar em outros sistemas solares a mesma condição, né? A nossa irmã Fabiana, também eu queria responder, ela fala se somos todos um, se somos Deus pela descida da consciência divina, pode-se dizer que todos podemos nos tornar Maitreya? Maitreya seria um estado? Sim, claro, podemos nos tornar um dia a consciência de Maitreya. Devemos dizer que tudo, veja bem, tudo que nós temos no nosso mundo, no nosso universo manifestado é um estado, é Maya. Agora, a nossa consciência humana se tornará um dia uma consciência de adepto, depois subdivina, depois divina. Então, Maitreya é um estado de consciência. Tudo no nosso universo evolutivo, maiávico, são estados de consciência. E a nossa propensão evolutiva é alcançarmos cada vez mais altos estados de consciência. Então, ela pergunta, podemos nos tornar Maitreya? Sim, podemos nos tornar Maitreya um dia, e nos tornaremos também, né? Maitreya é um nome específico, né? De uma determinada hierarquia, né? Mas nos tornaremos, sim. A tendência é essa, né? Porque nós somos muito mais do que isso, somos deuses. Veja bem, somos deuses, né? Por isso que lá na antiguidade está escrito no templo, né? Conhece a ti, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Homem, conhece a ti mesmo. Aí você vai saber que você é Deus. Como Jesus falou, vós sois Deus. Excelente pergunta da Fabiana. Está aí a resposta que eu podia dar de maneira bem rápida. Tá, espera aí, Roberto. Tudo bem. Então, era isso, professor. Em função do horário, eu vou ter que terminar. Eu agradeço a participação de todos. Foi um programa formidável, professor. Muita informação, muito conhecimento. E eu queria desejar um bom final de sábado, bom final de semana e até o nosso próximo encontro, Projeto Iniciação. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Muito bom. Obrigado a todos pela companhia nesse sábado à noite. Quem porventura deixou algum comentário, não conseguiu aí ter a resposta aqui ao vivo, coloquem, escrevam. Pode colocar aqui embaixo, assim que finalizar a nossa transmissão, escreva aqui no vídeo, que aí o professor responderá na próxima, esteja aqui, né, no começo da próxima programa, o professor responderá. Tá bom? Então, boa noite, professor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, foi uma honra e uma felicidade muito grande. Até terça-feira que vem, no encontro, até sábado, e luz, paz e amor para todos, e fique com Deus.